aqui uma missão: ajudar você a voltar ao mercado de trabalho e se tornar extremamente valorizado em um mês. Vocês vão entender e as dicas aqui vão ser top. Bom, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, uma excelente noite. Vamos iniciar aqui a nossa live de hoje sobre justamente os pilares da recolocação, onde nós temos a oportunidade de compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho e de tudo aquilo que nós fazemos ao longo desses 20 anos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula que é Acelera 40+, justamente para profissionais como nós, com mais de 40 anos. Aqui, na verdade, já temos mais do que 50 anos, né? Onde nós hoje temos a missão de ajudar aqueles que estão com dificuldade de fazer a sua recolocação profissional. Quer seja por ter algum tipo de dificuldade na hora de falar com o recrutador, quer seja de ser localizado pelas empresas por conta dos recrutadores terem métodos que vocês irão conhecer. E esse é o nosso papel. Vocês vão entender o que um recrutador faz para localizar, lógico, aqueles candidatos que estejam dentro do seu radar, e por que muitos de vocês acabam que têm a dificuldade e se tornam invisíveis. A gente vai falar até da metáfora da invisibilidade, onde a gente tem essa possibilidade de mostrar para vocês o que acontece na prática. Hoje a gente, no mercado de recrutador, a gente tem dificuldade de encontrar profissionais. Acredite. Ao mesmo tempo que tem os recrutadores e os candidatos à vaga de emprego, eles estão com dificuldade, tem esse hiato, essa lacuna, esse abismo em muitos casos. Por quê? Porque você está invisível de um lado e a empresa do outro lado, ela não consegue enxergar um profissional como você. Então os dados estatísticos, que eu deixei até alguns aqui, por exemplo, 72% dos gestores hoje em dia preferem candidatos com menos de 40 anos. Mas isso é somente para casos extremamente quando eles não conseguem localizar os profissionais que tenham mais experiência. Então eles vão diminuindo para pegar profissionais mais jovens, mas que não têm a mesma experiência de lidar com estresse, de lidar com ansiedade, de lidar com pressão, de lidar com prazos. Porque é uma geração que ela tem uma postura muito diferente dos mais jovens, abaixo dos 30 anos principalmente. Então, hoje, a população em que a pirâmide etária ela está deixando de ser aquela coisa bem estruturada que antigamente tinha nos anos 70, 80, que tinham muitos jovens e poucos idosos, hoje a pirâmide está quase um losango. Ou seja, hoje o profissional, quando chega aos 60, ele está muito produtivo ainda. Até os 64, 65, dependendo, ele está bem produtivo. Então, o que está acontecendo em pleno século XXI é um fenômeno da qualidade de vida, em que nós estamos envelhecendo com mais qualidade, os casais estão tendo menos filhos ao longo de décadas, e isso está causando esse fenômeno. Então, por isso que existe essa possibilidade, essa janela de oportunidade que muitos desconhecem. Mas vamos lá, eu quero dar para vocês aqui, eu tenho, entre muitos dos nossos alunos e mentorados, 2 falaram, fala da gente porque a gente é muito grato a vocês. Pode falar o meu nome, eu vou falar só o primeiro nome dela, que foi a Maria. A Maria, ela é engenheira e ela passou 8 meses sem conseguir um emprego. Não é porque ela não era competente. O que acontecia com a Maria é porque ela insistia do jeito errado. Ela não tinha um LinkedIn, ela não tinha um método que era somente o antigo, que era fazer o quê? Ela pegava o currículo dela, jogava nos sites que tinham vagas de emprego, ela tinha uma concorrência muito grande e, na verdade, o perfil dela não era ideal para aquele tipo de empresa que estava buscando. Então, o que aconteceu? Quando nós implantamos um método com ela, o que aconteceu, ela falou assim, meu Deus, isso é milagre. Eu falei, não, isso não é milagre, esquece essa palavra, pelo amor de Deus. O que aconteceu foi justamente a metodologia acontecendo. Nós estruturamos todo esse processo e em menos de 3 semanas o que aconteceu foram 4 convites de recrutadores para que ela fizesse entrevista. Então, esse é um exemplo. E o outro, que foi o Jorge, ele já é a minha idade, ele tem 52 anos. O que aconteceu? Ele é da área do Cláudio, né? Ele é gerente de TI, e quando ele chegou para nós, indicado, ele veio falando assim, olha, eu já estou me sentindo até velho, meio obsoleto. Por quê? Ele estava naquele momento de uma baixa autoestima. É normal quando a gente é demitido, a gente às vezes se questiona, poxa, será que eu não estou produzindo como eu produzia? Então, na verdade, o que estava acontecendo é que a empresa passou por mudanças, ela estava enxugando, diminuindo o quadro de colaboradores, ele explicou, e aí ele mesmo se deu conta disso, em que eles estavam pegando uma mão de obra mais barata. E aí, por conta disso, ele foi desligado. E o que aconteceu?
Depois que a gente reestruturou esse processo, automaticamente ele foi chamado dentro também de 30 dias para um processo seletivo. E aí esse processo fez com que ele pudesse voltar justamente para a área de trabalho dele. Então vamos lá. Eu acho que é importante vocês entenderem um pouquinho da nossa história, para vocês conseguirem entender a nossa experiência e por que a gente está aqui hoje com um objetivo que é uma das nossas missões, não só profissionais, mas de vida, que é justamente vocês entenderem o que nós somos hoje nessa área profissional, né? Cláudio, eu vou pedir para começar inversamente, você contar um pouquinho da sua história, para depois eu falar um pouquinho de mim, meu amigo. Tá ótimo, cara. Eu tô há muitos anos no mercado como especialista em tecnologia, né? Eu abracei essa carreira por amar a tecnologia, né? Tive um pai que investiu desde cedo, numa época que era bem difícil, né? Década de 80, vocês imaginem, e eu o apaixonei e ele sempre me encaminhou de forma precisa para que eu estudasse, né? E tivesse sempre assim a capacidade de entender a tecnologia. E em determinado momento eu passei a ter muita afinidade com transmitir conhecimento, né? E passei ao longo desse tempo por várias etapas na minha vida, né? Como fui funcionário da IBM, fui funcionário dentro da TV Globo, trabalhei com projetos de missão crítica que exigem muito da gente, né? Muitas vezes a gente tendo que vir à noite, tendo que lidar com problemas graves, com um horário certinho ali que não poderia, né, deixar de cumprir aquela entrega, botar as coisas funcionando. Isso me deu muita capacidade para não só entender a tecnologia do ponto de vista do especialista, mas também para me colocar do outro lado. E ao longo desses anos eu vim evoluindo nesse sentido, até mesmo pela questão da atualização, porque a tecnologia ela está aí todos os dias, né, evoluindo. Então imagina que, né, toda pessoa com a minha idade, com a nossa idade, né, 40 mais, 50 mais, 60 mais, ela tem que lidar com todos os desafios do dia a dia, além de acompanhar algo que evolui muito aceleradamente, né? E passei então de um tempo para cá, trabalhar essa transferência de conhecimento, trabalhando não só em projetos, né, como consultor, mas também como treinador, né, capacitando pessoas em ferramentas. E recentemente a inteligência artificial surpreendeu muito, né, e vem surpreendendo. E eu vejo como algo que todos nós vamos ter que abraçar. E eu tenho um carinho muito especial pela nossa geração, porque os mais jovens eles têm naturalmente ali muito mais facilidade, mas talvez não tenham tanta capacidade de entender a eficácia dessa ferramenta, como ela realmente atua como um assistente extremamente esforçado, inteligente e trazendo respostas muito precisas. E como no nosso dia a dia, né, a gente tem aí o fator tempo, que é outro desafio, a inteligência artificial ela vem para ajudar a gente a trabalhar com o tempo mais reduzido, mas tendo muito mais resultado. Basta escolher as ferramentas certas. Então, eu vou falar bastante disso aqui hoje, tá? E é um prazer estar do lado do Alex, que me ajuda muito no campo da comunicação, porque eu sempre fui o nerd do escritório, né? Ficava ali com cara nas telas, tendo que lidar com pressão, e não trabalhei tanto a minha capacidade de comunicação até conhecer o Alex, que foi quando eu comecei a perceber que tudo isso fazia sentido, né? Então, trazer hoje para vocês o meu conhecimento, junto do conhecimento do Alex, e acelerar a compreensão e a forma de aplicar todas as ferramentas, todas as plataformas, né, cada uma na sua especialidade, vem trazendo resultados muito legais e muito gratificantes para mim, tá? Então, eu pretendo hoje aqui falar um pouquinho, que o tempo nosso aqui é algo raro aqui, né? Agradeço até todo mundo que está online aí acompanhando a gente. E lembro que o chat aqui está aberto para todo mundo que tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, para a gente poder fazer aqui o melhor uso dentro do que a gente planejou e também dando uma adaptada aqui, que é parte aqui da nossa jornada, tá? Ao longo de todos esses últimos 20 anos eu venho tratando na área de gestão empresarial, e esse processo foi muito enriquecedor porque eu aprendi justamente a trabalhar os meus pontos fortes, as minhas habilidades, que era a área de comunicação, né? E essa área de comunicação, juntamente com a área de desenvolvimento humano, da neurociência, a psicologia, que hoje eu atuo, permitem com que eu tenha, junto com o nosso time, porque nós temos um time, nós temos neurocientistas junto dentro do MAC, nós temos psicólogos, nós temos administradores, existe um time porque fazemos, um projeto que ele é bem mais amplo do que a parte da recolocação, já que a gente atende como consultoria certas empresas. E foi diante dessa demanda que nasceu o MAC, porque nós tínhamos as equipes de RH com dificuldade e acabavam que eles pediam para nós, já que nós fazíamos a gestão dos clientes, eles falaram, pô, será que vocês conseguem? E nós fomos criando um método para poder justamente também ajudá-los, até que a gente viu que seria possível ajudar muita gente que estava precisando se recolocar no mercado. Então, ao longo desses 20 anos eu venho trabalhando justamente com pequenas e médias empresas, já trabalhei com grandes empresas, a gente trabalhou já com Transpetro, Ipiranga, Petrobras, o Cláudio trabalhou
como ele falou, na Rede Globo, Souza Cruz, enfim, inúmeras HP, inúmeras grandes empresas, e o nosso papel sempre foi de ajudar as pessoas dentro dessa área do desenvolvimento comportamental, para que elas conseguissem externar todo o potencial que elas carregam, como vocês carregam o potencial, essa experiência que ela é única, mas que não é tão bem explorada, não é tão nítida, não é tão clara. Então, uma vez que a gente já se apresentou, a gente vai para a parte prática, porque você está aqui para isso, para a parte prática, não para a nossa apresentação. Então, eu vou pedir para o Cláudio para compartilhar aqui algumas informações aqui da nossa apresentação, com alguns pontos-chave em que você também vai participar ativamente, como nós falamos. E esse processo é justamente para poder ajudar vocês a entenderem que certos caminhos que nós vamos apresentar são 4 pilares, e se você estrategicamente se ajustar nesses 4 pilares, a mudança e a probabilidade de você se tornar visível só sem a nossa ajuda, se você já consegue, sem a gente pegar na sua mão. Mas quando a gente pega na mão, logicamente, a gente já traz todo o método, a equipe toda ajuda, e aí num tempo recorde, se você está realmente na busca de um emprego com rapidez, a gente ajuda você a se tornar visível e valorizado num tempo bem rápido. Bom, você pode compartilhar, Cláudio, por gentileza? Está na tela já aí. Isso aí que a gente organizou para vocês, né, e faz parte assim, sempre do nosso programa de execução, deixar as coisas muito bem organizadas para que ela aconteça e aconteça de forma precisa. Então, os 4 pilares, eles vêm tocar em pontos que, uma vez que a gente execute bem, e não só com o que a gente recomenda, o que a gente entrega de conhecimento, mas também pegando na mão no sentido de somos como se fosse aquele personal trainer, né? E a gente encontrou nessa construção uma forma de mudar tudo que a gente identificou, que o Alex comentou até agora. Então, a cada ponto aqui que a gente vai passar, a gente vai demonstrar um pouquinho, né, de conhecimento e tentar aqui deixar o máximo que a gente consiga para que vocês já comecem a atuar desde agora. A primeira coisa que a gente gostaria de trazer para vocês que é quebrar um paradigma. Às vezes esse processo de currículo ele está tão defasado hoje em dia por conta dos filtros de ATS, e o Cláudio, como especialista na área de tecnologia, ele vai explicar muito melhor do que eu. Isso mostra que, principalmente no LinkedIn, né, onde nós temos a fonte e a base de maior volume de vagas, isso faz com que você, se não estiver ali dentro, você não está bem posicionado para oportunidades no mercado de trabalho. Então, Cláudio, fala para a gente aqui, por favor. O conceito tradicional, vamos falar desse jeito, envolvia a pesquisa por vaga. Ao encontrar a vaga, a gente tinha o currículo do profissional que aplicava para a vaga. Havia ali um esforço bem direto, bem simples, de aplicar um currículo que traz a história do profissional, a experiência dele, todo vamos dizer, a vitrine dele, né, dentro de uma vaga específica. E isso atualizou bastante. Não que não exista ainda, existe, né, para quem está aplicando vaga constantemente, e a gente tem contato com isso diariamente, faz parte do processo, mas é cerca de 20% hoje das vagas. Tá? Nas plataformas como LinkedIn ou Gup ou outras do tipo, Vagas, Cato, ainda existe. Mas tem muita atualização aí para aprender, para tirar o melhor proveito disso. E na sequência, né, o currículo hoje ele é selecionado dentro da aplicação de vaga através da inteligência artificial, que tem um protocolo chamado ATS. Deixa eu tentar compartilhar com vocês aqui essa imagem que está na tela, que é basicamente, né, um conceito bem visual, como funciona um filtro ATS. Tá? Ele vai pegar todos os currículos que foram aplicados e vai pesquisar por conteúdo que tenha conexão com o que a vaga está oferecendo. Isso através de quê? Né? O que o currículo tem? Texto. Então ele vai procurar no texto do currículo palavras que
casem com que a vaga pegue. Isso pede, né? Isso dentro já de uma estratégia que o recrutador, que a empresa já definiu, tá? E o teu currículo, se ele for confeccionado uma vez e nunca mais for alterado, vai ser meio que uma questão de sorte você conseguir vencer essas etapas, né? Porque é como se fosse mesmo um funil. Ele entra, um monte de currículo para seleção, o algoritmo vai extrair os dados desse currículo, vai buscar as palavras-chave, vai pontuar isso, né? Ele vai ranquear isso e no final chega para o recrutador só aqueles que melhor se destacaram. Então, tem todo um conjunto de dicas que fica aqui agora, né? Eu acho que começamos aqui a entregar dica de valor aqui. Prioriza a simplicidade do seu currículo. Nada de coisa muito elaborada visualmente. Prioriza a parte textual, a estrutura que coloca bem o título do que você representa hoje como um profissional. A gente tem dica aqui na frente também para usar, inclusive, a inteligência artificial para ajudar nisso. A tua experiência profissional, a tua formação, né? Como você construiu essa capacidade, esse conhecimento que você tem. E isso tudo vai traduzir em elementos que vão ajudar você. Em algum momento, essa inteligência ela vai procurar por dados quantificáveis, ou seja, números. Então, é uma dica também de ouro. Sempre busca entregar, né, descrever no seu currículo resultados que você melhorou tantos por cento de performance, ajudou a economizar tantos por cento do orçamento da empresa, teve ali um treinamento que você ofereceu que a produtividade daquele time dobrou, né? Então, isso tudo pega muito bem e chega no recrutador já com um alto nível de pontuação. Além disso, a gente tem outros detalhes, né, que a inteligência artificial vai ajudar também. Então, é o título, é o contexto sobre você, as tuas competências, tudo isso a gente vai ver aqui daqui a pouquinho que tem uma cereja do bolo aqui para ajudar nesse processo. Outro ponto que as pessoas elas subestimam e a maioria ignora. Eu bato muito na tecla sobre a presença do rastro digital. Esse processo de rastro digital, de uma forma até muito simples, seria você, por exemplo, dar um Google e colocar o seu nome. Lógico, você vai ter homônimo, você vai ter uma série de pessoas e você vai até tomar um susto de ver que tem tanta gente com o seu nome, se ele for um nome dentro de um nome mais comum, tá? E o que acontece? Quando você tem conteúdo, e aí eu não estou falando que você tem que ser influenciador, que você tem que ter um canal no YouTube, que você tem que ter um canal no Instagram, um canal no LinkedIn, que o LinkedIn hoje em dia você consegue fazer live, você consegue fazer vídeo, as pessoas não têm nem ideia disso, né? Elas assistem, mas às vezes não sabem que isso é para qualquer um, você pode fazer isso. Então o que acontece? O rastro digital, ele vai permitir com que você seja localizado então até mais facilmente. Todos os processos de recrutamento eu tenho por hábito buscar o nome da pessoa, pegar alguns dados dela que está lá dentro do próprio LinkedIn e pesquisar mais a fundo sobre ela, para entender sobre aquele profissional. E quando você não quer aparecer, não quer criar um conteúdo e a sua rede social é fechada, isso acaba que gera uma dificuldade para que tanto o algoritmo, que é a ATS, como o Cláudio falou, que não fica muitas vezes, tem uns que são mais amplos e não ficam restritos ali ao próprio LinkedIn. Lógico, né? O Recruiter, né? Que é a ferramenta de pesquisa, inteligência artificial de busca de candidatos, que tem dezenas de campos, é lógico que ela vai pegar dentro da maior plataforma de profissionais do planeta. E o que acontece? Esse rastro digital faz você se posicionar melhor quando você faz uma busca. Então, assim, você pode escrever um artigo. Dependendo da sua área, você pode colocar curiosidades nas suas redes sociais. Explore um pouco a rede social para que seja um pouco mais além do que a sua vida pessoal. E se você tem a sua vida pessoal, problema nenhum, cada um escolhe o caminho que quer para se expor. Mas nós estamos falando aqui o que valida e ajuda você a se tornar mais evidente. Então, se você faz certos tipos de conteúdo que se tornam úteis para outras pessoas, ou que você consegue tornar relevante, o que acontece? Você é localizado, isso é pesado na hora que o recrutador está buscando um profissional dentro do teu segmento. Tá? E outra coisa, que é um outro pilar que a gente fala aqui, um dos fatores
que uma vez que você é encontrado gera mais problema, é a pessoa não está preparada para a entrevista. E aí é o que eu estava falando sobre a questão da invisibilidade antes, né, que a gente nem colocou a tela aqui que a gente tinha separado, Cláudio, aquela para poder dar uma noção para as pessoas, é justamente que às vezes você é um excelente profissional e por não estar visível, eles não conseguem te encontrar. Bom, para a gente poder avançar justamente nesse processo aqui da invisibilidade, como a gente costuma dizer, é muito importante você justamente entender esse ponto. O Cláudio ao vivo tem essas vantagens, né? Só pedir que a gente faz. Exatamente. E aí essa imagem, ela justamente tem uma proposta, né? É a proposta de trazer de uma forma assim lúdica, né? Uma visão de que às vezes você é um excelente profissional, mas o recrutador está lá esperando, não encontra um profissional à altura e você acaba que perde a oportunidade. Quando você é localizado, está ali, você está podendo fazer a sua entrevista justamente com aquele recrutador. Sabe como eu vejo isso aqui? Sim. É aquela coisa da insistência em fazer do jeito tradicional. Sim. Ao se apresentar sem atualizar alguns pontos, e isso a gente está aqui vendo uma imagem, nosso amigo ali está sentado já na cadeira e tal, mas até aquele momento ali tem muita coisa que é importante que ele se destaque, e é por isso que a gente vai colocar ao longo, né, dessa nossa participação aqui no canal e na entrega de conteúdo, que é importante dar uma atualizada e começar a apresentar a sua autoridade, sua experiência. Isso vai destacar você. A gente vai sair dessa imagem do lado esquerdo para a imagem do lado direito, né? Quando chegar nesse momento de estar do lado do recrutador ali, você vai estar vibrante, você vai estar mostrando tudo aquilo que você construiu positivamente e tendo resultado. O segundo ponto que a gente costuma dizer, e isso é algo que, se você puder passar, Cláudio, essa daí, exato. Esse processo de entrevistar profissionais 40+, ele tem um fator que a gente precisa desenvolver essa consciência empresarial. Poxa, Alex, mas eu não sou empresário, eu não sou empreendedor, eu tenho a minha mentalidade de querer contribuir, colaborar, liderar pessoas, mas como funcionário, como colaborador. Então entenda bem, quando uma vaga de empresa ela é oferecida, existe o que a gente chama até de ROI, que é o retorno sobre o investimento daquela vaga. Ou seja, se você é um profissional que tem um custo X, digamos lá, uma hipótese, né? Num custo geral, custa R$8.000, custa 10, 12 mil reais para a empresa, o mínimo que essa empresa espera desse profissional que está sendo recrutado é que ele entregue muito mais valor do que o custo dele, senão a empresa vai estar trocando dinheiro. E em muitos casos acontece isso. O profissional não se atualiza, o profissional ele não se destaca porque ele não busca sair daquela rotina, e aí o que ocorre? O recrutador, na verdade, o RH da empresa é acionado pelos gestores da empresa e falam, olha, esse cara aqui com mais de 40, 45 anos, 50, ele está me custando muito caro. O plano de saúde dele é caro por conta da idade, ele tem aí agregado seus familiares ainda, ele ainda tem um custo aí de salário porque ele já tem muito tempo, e às vezes o que eles fazem as contas? Bom, fazendo aqui um demissional, sai mais barato daqui a 8 meses, 10 meses a gente repor isso, do que permanecer com ele. Eu contrato 2, 3 mais jovens do que ele. E o mercado ele não quer isso. O mercado ele não quer demitir. O mercado quer que você produza. É essa visão que a gente normalmente costuma dizer. Então você é percebido na hora de uma entrevista de duas opções, das duas uma. Ou você é percebido, eles te enxergam como solução ou como um risco. Se você começa a contar a história triste, se você começa na sua postura a achar que o recrutador é seu amigo e que ele está ali, por mais simpático que seja, aberto a ouvir as suas lamentações, e aí não estou entrando nesse viés aqui. Você pode ter sido vítima, dependendo da situação, enfim, não é disso que a gente está falando, não é de vitimização. Mas o recrutador, ele te dá corda, essa é a estratégia, eu faço muito isso. Eu deixo a pessoa falar, e aí acaba que ela fica à vontade. Quando ela fica à vontade, ela tira aquela máscara muitas vezes e ela começa a se mostrar como ela realmente é. E é nessa hora que a gente faz perguntas bem estratégicas em que a pessoa, ela demonstra a postura dela e para nós, se é interessante ou não, dar continuidade naquela entrevista de emprego, se ela vai passar por uma outra fase ou, quem sabe, até já ser contratada. Tá? A outra, por favor, Cláudio, é justamente sobre esse ponto aqui que é a sua, que eu queria que você falasse agora um pouco dessa atualização. Vou falar, e eu, ao longo da minha experiência, eu posso colocar uma coisa aqui com
bastante autoridade. O profissional que sabe mostrar valor, ele é indispensável. E é missão nossa aqui capacitar vocês nesse sentido. Cola com a gente que vocês vão entender e aplicar isso na vida de vocês, tá? E não é só na área de tecnologia, é em qualquer área. Mostra valor, mostra a tua segurança, mostra teu conhecimento, mostra como você entrega para a empresa, porque a empresa busca lucro. Então, você se tornando esse profissional indispensável, você vai ser algo que a empresa não vai querer abrir mão jamais, tá? Isso não depende de idade, até porque, como o Alex falou, o mercado mudou, tá bom? E isso aí a gente tem como um bônus hoje em dia, tá? Atualização em tecnologia, ela não exige que você seja um técnico, não exige que você seja um especialista. E isso aí é minha missão aqui. É mostrar para você que as ferramentas são simples de entender e dominar e principalmente saber como aplicar, como tirar o melhor proveito dela, tá? Basicamente, eu vou colocar aqui a inteligência artificial como um ajudante, né? Aliás, muitos ajudantes que vão entregar como se você tivesse uma equipe trabalhando para você e no final tem você revisando e entregando, então o teu potencial, né, o teu valor aumenta demais. E a questão da análise de dados, porque seja qual for a posição, se você souber ler os dados e tomar a decisão com base em informação segura, já te dá um destaque danado. E se você tem uma posição que você conversa com executivos, você sabe, além de ler e dar respostas, construir também, através do que você pesquisa e trabalha, né? Você vai ter um destaque excepcional. Tá bom? Aproveitando aqui, Cláudio, que a gente está com o chat, agora que tudo normalizou aqui, o Ângelo ele fez uma pergunta aqui que é tudo a ver com o que você falou. Com o avanço da tecnologia, como entender o que o mercado precisa hoje? Justamente pegando esse gancho aí da tecnologia, Cláudio. Então, o avanço da tecnologia está ligada à evolução do mercado. O mercado está evoluindo por causa da contribuição da tecnologia. Então, ela vem acelerar a produtividade. E se o profissional acompanha isso, ele está conectado. A questão é, muita gente pensa, mas a tecnologia vai me substituir, eu vou, em pouco tempo, perder a minha vaga para ou uma pessoa jovem que sabe fazer, ou até mesmo por um processo sistemático, né, por um aplicativo e tal. Você, se atualizar, você será indispensável. Agora, como houve no passado, né, tantas revoluções industriais, né, a gente está vivendo a revolução da inteligência artificial. E a minha dica e a minha missão é mostrar ao longo aqui do nosso convívio que isso é positivo. Que você se capacitando, você vai estar à frente. Tá? E eu tenho muita segurança em falar isso e me comprometer aqui no sentido de mostrar, né, que isso aí é real. Tá bom? Outra pergunta aqui, aproveitar que a gente deu uma olhada no chat, a Ana Cláudia também fez uma pergunta, que é: posteriormente, pode exemplificar para mim como falar dos meus conhecimentos de forma clara e objetiva? Às vezes dou uma enrolada. É normal, né? Vou aproveitar aqui, Cláudia, para pegar esse gancho aqui que já puxa aqui. Bom, Ana Cláudia, a primeira coisa é entender que o processo de autoconhecimento, ele passa por uma necessidade de tirarmos, né, aquela crença de livros de autoajuda. Quando a gente fala autoconhecimento, as pessoas ficam com estigmatizado que é autoajuda, eu tenho que fazer o que de autoajuda? Não é sobre isso. Vou dar um exemplo. Quando você estuda formas de entender seus próprios valores pessoais, quando você consegue, por exemplo, listar, enxergar as suas habilidades, e aí tem técnicas inclusive para isso, como por exemplo, eu deixo até aqui para você pesquisar na internet, que a gente chama de janela de Johari, em que essa janela, que é uma ferramenta, ajuda você a receber feedback de pessoas mais próximas a você, em que muitas vezes você não consegue se perceber, então você tem ajuda de pessoas em que você pede ajuda para elas avaliarem você comportamentalmente. Tem aquela avaliação de pessoas que também não gostam de você, aí você fala assim, como é que eu vou pedir para uma pessoa que não gosta de mim para me avaliar? Não é. Às vezes você tem uma pessoa que você não se dá tão bem, mas às vezes ela vai ser muito mais sincera e verdadeira do que uma pessoa que te quer bem, porque só vai ficar te elogiando e isso aí não vai te ajudar. Então, quando você faz isso, você faz esse tipo de forma de se autoconhecer, em que você consegue olhar para a sua história, entender coisas que você fez que tem valor, como o Cláudio havia dito, por exemplo, a maioria das pessoas não consegue quantificar o resultado que gera. Às vezes um auxiliar administrativo, ele consegue economizar dentro da empresa com certas situações, como por exemplo, compra de material,
e aí no final do ano, ele sabendo comprar corretamente, ele economizou para a empresa 10, 15, 20 mil reais. Então, e às vezes ele não se dá conta de que ele poderia ter quantificado. Outro fator é trazer a possibilidade de você enxergar essa parte de buscar materializar o seu conhecimento. E esse conhecimento, na hora em que a pessoa, o recrutador, ele começa a te entrevistar, ele quer entender quem você é, se você está adequado ou não. Então existem sim meios. Hoje no MAC 40+, eu trouxe essas ferramentas em que você vai investigar seus valores. A gente faz uma série de testes e avaliações como o DISC, que é uma ferramenta de avaliação comportamental para dar um perfil comportamental se você está mais adequado de uma forma à vaga, ou seja, se você é uma pessoa mais executora, melhor dizendo, se você é mais analítico, se você é mais de relacionamento, se você é mais de criatividade, de construção. Então, isso tudo que a gente traz para você dentro do MAC é justamente trazer esse mecanismo dentro desses pilares para você, na hora de ser entrevistado, conseguir se vender. Porque o nosso objetivo aqui é permitir, ajudar você a se vender. Esse é o objetivo. Às vezes você é uma excelente profissional, Ana, uma excelente profissional. Mas as pessoas não sabem o quão boa você é com as suas habilidades. Por quê? Porque você, às vezes, você é uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais tímida, e às vezes você não tem essas ferramentas para poder utilizar e se vender. E nós temos dentro do MAC justamente o que a gente chama de mapa comportamental, em que você, a gente consegue fazer uma validação com você, em que você, no recrutador, você justamente fala com ele sobre isso, sobre as suas habilidades pessoais e tudo isso que ele normalmente pergunta. Parece muita coisa, né? E é um universo de conhecimento, e a gente vai, ao longo do tempo, construir uma forma de entregar isso para vocês. E a dica é sempre calma, relaxa, busca conhecimento, busca ajuda, porque quem busca ajuda se destaca. O jeito errado é continuar achando que fazendo a mesma coisa você vai ter resultado diferente. Não vai. Como a Tânia falou aqui, eu preciso me empenhar muito nesse nicho, porque é complicado para mim, né? Eu sou leiga na área de tecnologia. A proposta aqui é entender bem isso e não exigir que ninguém se torne um especialista. Na medida da capacidade de cada um, entregar o conhecimento na dose certa, do jeito certo e de uma forma que traga resultado. E isso aí mais uma vez, comprometimento. É só acompanhar, é só acreditar que vocês vão ver como é que isso aí funciona, tá? Muita gente já parou para pensar nisso e muita gente não. Mas a profissão dos nossos filhos pode nem existir ainda. E isso aí, a gente olha uns anos para trás, quem iria imaginar que hoje existe a profissão do engenheiro de inteligência artificial, o engenheiro de prompts, né? Que quando a gente fala com a inteligência artificial, a gente bate um papo, é um chat, né? Mas a cada mensagem que a gente envia, o conceito por trás é chamado de prompt. Então, hoje, os jovens se destacaram bastante nisso aí. E não tem porquê a nossa geração não acompanhar e não tirar proveito disso também. Porque, além da inteligência, a gente tem experiência, a gente tem maturidade e basta entender aquilo que tem por trás dessa proposta, dessas ferramentas. De novo, são ajudantes, e no plural mesmo, porque a gente pode ter vários, cada um na sua especialidade, entregando para a gente de forma acelerada e orquestrada, né? Que o termo orquestrado é como se fosse um maestro numa orquestra com músicos ali, todos trabalhando juntos e tirando uma melodia e uma música. Então, quando a gente faz isso com a tecnologia, a gente tem uma espécie de uma equipe trabalhando para a gente e entregando um resultado pronto. Tá? Cláudio, aqueles recortes que a gente pegou da internet sobre a valorização do profissional 40+, eles vão exatamente ao encontro do que a gente está falando. Gente, a gente tem muitos recortes para mostrar para os profissionais o quanto nós, né, porque nós nos enquadramos nisso daí, nos 40+, e aqui os 50+, são valorizados. As 3 últimas informações que eu peguei aqui, que da Opinião RH, profissionais com mais de 40 e 50 anos ganham espaço no mercado de trabalho. Site Contábil, profissões que mais contratam acima dos 40 anos valorizam experiência e podem virar o jogo em 2026. E do RH Portal, recolocação profissional após 40 anos, oportunidades, planejamento e reinvenção. Então, entenda bem o que está acontecendo. Nós, como recrutadores, estamos buscando solucionadores de problema. Se você se enxerga como uma pessoa que está disposta a solucionar problemas da empresa, seja bem-vindo. Você tem uma série de oportunidades te aguardando. Até porque
Agora a gente já vai entrar nessa parte do LinkedIn. Entenda bem, hoje o LinkedIn ele tem aproximadamente 80% das vagas ocultas. O que eu quero dizer com isso? Você vai pesquisá-las, não vão aparecer. Por quê? Porque os recrutadores já são demandados, eles buscam um recruiter, como eu falei, né? O Cláudio explicou sobre a ATS, essa inteligência artificial de busca e pesquisa de profissionais, com dezenas de áreas de pesquisa. Se você quer, por exemplo, você é um profissional que você quer trabalhar em home office, você preza pelo home office, e aquela vaga ela é para presencial, você já é eliminado. Agora, se você é híbrido, você aceita trabalhar presencial e aceita ficar em home office, fazer um ponto de equilíbrio ali, você já entra. Então, isso tudo é o que o recrutador faz. Então, entenda bem. Se existem 80% de vagas, por que você não está sendo chamado? É a questão que o Cláudio, seria legal você falar, né, Cláudio? Aquela questão de como se propor passivamente. Exatamente. Existe hoje duas condições, que é a condição do recrutamento ativo, que é nesses 80% que o Alex comentou, o recrutador de RH ele está ativamente usando ferramentas como o LinkedIn para pesquisar perfis de pessoas que estão lá atualizando, interagindo e mostrando que elas estão disponíveis. E existe o recrutamento passivo, que é justamente o comportamento do candidato executando ações bem simples que vão promover o perfil dele e tornar dentro assim de um universo de competição, né, a realidade de ser convidado sem precisar nem mandar currículo, sem precisar nem enviar, né, aplicar para a vaga. Então, essa é uma realidade que a gente vai trazer e a gente vai fortalecer muito, porque é a nova realidade do mercado. Então, quando o recrutador faz isso, ele já tem, ao lançar uma vaga, porque continua sendo uma realidade, às vezes até por exigência do RH da empresa, por compliance, né, por aderência a regras, ele já tem um conjunto de pessoas que já são preferidas ali. E a gente tem a fórmula para isso aí. E é um universo, né? A gente já está aqui falando há 1 hora, gente. É um universo de informações riquíssimo, com muito conteúdo. O que a gente só tem a dizer nesse momento é que a gente, através dessas experiências, a gente vai realmente buscar transformar a realidade de vocês, tá? Então, entendo que essa questão do recrutamento ativo e passivo é um casamento das empresas buscando o profissional ideal e do candidato que está ali se capacitando e entregando na velocidade que isso acontece. Então, a gente tem algumas dicas, por exemplo, básicas, que a gente fez uma live essa semana falando da questão de você, com algumas ações no teu perfil, você já consegue se destacar ali. E isso é uma questão diária, né? Por exemplo, continuamos buscando vaga, continuamos aplicando? Sim. Mais do que isso, além de buscar a vaga, além de aplicar, você vai seguir a página da empresa. Você vai interagir com a empresa, você vai identificar o recrutador, você vai seguir o perfil do recrutador. Isso vai te dar ali um destaque, não tenha dúvida disso. E entendam, a questão da idade hoje, ela está sendo posta como algo secundário, terciário, porque o que as empresas realmente precisam é de gente competente. Tem um espaço aí, né, um vácuo, onde a gente sabe hoje que determinadas faixas etárias e gerações, elas não estão entregando. Elas se recusam a se comprometer, a seguir, né, o que a empresa precisa para faturar. E isso passou a ser um problema para o negócio, porque o negócio precisa faturar, a gente lucrar, né? Então, é por aí. Cláudio, para a gente poder meter a mão na massa com o pessoal, você podia já entrar na tecnologia, né, aquela parte que você criou já para o pessoal de forma prática, para eles poderem usar, já que eu já li aqui também sobre fatores de como... Aqui foi a Ana. Como acompanhar as novas tecnologias sem me perder. Já é o gancho para você entrar nessa apresentação aí e na forma prática de tecnologia. Show. Dica inicial. Busquem ajuda, tá? Busquem conhecimento. E, nesse sentido, podem contar comigo, tá bom? A inteligência artificial, ela hoje, de forma mais acessível, né? A gente tem plataformas que, vamos dizer assim, como coloquei aqui, plataformas principais. ChatGPT, o Google Gemini, que está nos navegadores aí, Chrome, hoje em dia. Você tem à sua disposição já aquela principal interface, janela de comunicação, para começar a experimentar isso, como funciona. Algumas pessoas já começaram a brincar com isso, né? Puxando assuntos de mais diversas fontes ali, brincar com construção de imagem, construção de vídeo, né? Geração de vídeo. E
na medida do momento que essas pessoas percebem que isso pode, além da brincadeira informal, trazer resultado, aí a coisa começa a fazer diferença, tá? E a gente tem, além das plataformas mais básicas, plataformas mais avançadas, como o Perplexity, que é uma plataforma que une as mais atuais plataformas que chamam de LLM, né, que em inglês é Large Language Model, que são essas estruturas de inteligência, como o ChatGPT, como o Google Gemini, como o Grok lá do Elon Musk, tá? Então, o Perplexity ele faz utilização disso. Eu vou dar uma dica de ouro agora. Aqui fica, para quem tem a Vivo como operadora, você consegue 1 ano da versão profissional do Perplexity, tá? Eu uso isso, já indiquei isso para muita gente e é 1 ano gratuito, tá bom? Não paga nada. Basta entrar lá no aplicativo da Vivo, ver os benefícios, você vai encontrar 1 ano de Perplexity, você vai acessar esse benefício, ele vai te gerar um código. Depois você instala o Perplexity ou no celular ou no computador, ele vai pedir para botar o cartão de crédito, mas não fica assustado, porque é simplesmente para atender uma nova regra do mercado, tá bom? Mas ele não vai te cobrar nada até 1 ano depois. E você pode perfeitamente cancelar, né, e continuar gozando desse benefício por 1 ano, tá bom? Além disso, tem o Notion, que é uma plataforma que é muito boa para você poder organizar tarefas, construir mini bases de dados. É um pouquinho, por isso que eu falei que é uma plataforma mais avançada, né? Ela é um pouquinho mais detalhada, mas a entrega é muito boa. Como Humanos também, tem gente fazendo coisas incríveis com ele. A Claude também, tá? Então, a gente vai entrar neles mais para frente, porque eu vou pensar em pessoas que são leigas, em pessoas que estão começando, justamente para entregar para elas o mais fundamental. E na medida que o conhecimento for se tornando mais próximo, né, mais prático, trazendo resultado, a gente vai avançando e quem quiser ali dar um próximo passo vai conseguir, tá? Um outro ponto, como aplicar na prática a inteligência artificial no que a gente está aqui falando, né, que é capacitar, ajudar o profissional 40+, a voltar para o mercado de trabalho e se tornar valorizado em tempo recorde, tá? Aí isso vai acontecer com mudanças realmente, mudanças na forma de você lidar, entendendo essa dinâmica do recrutamento que a gente falou, entendendo como adequar para cada vaga, para cada vamos falar vaga, né? Porque na vaga você tem, dependendo ali da oferta, né, do cargo, você tem um conjunto de exigências ali. Você tem que saber disso, daquilo, e para cada uma dessas vagas você vai ajustar teu currículo. Poxa, mas isso dá muito trabalho, eu vou demorar. Usa a inteligência artificial. Então, a gente vai ensinar, e eu vou passar daqui a pouco aqui uns prompts bem legais já para você começar a fazer isso. Para começar a acelerar, você vai, primeiro, ver qual é a vaga do teu interesse e salvar essa vaga no seu computador, no seu celular. A partir daí você vai alimentar a inteligência artificial, porque ela aceita que você envie texto, que você envie até a imagem. Se você conseguir fazer um print da tela, né, ela vai ler aquilo ali. É super capaz, tá? E a partir daí você vai usar o bate-papo através dos prompts, né, das mensagens que a gente vai ensinar vocês a já preparar para você. Vai ser só um trabalho de edição, preparação e envio disso aí, tá? Seja num contexto ativo, você aplicando para vaga, entregando o currículo já adequado para passar pelo ATS lá e chegar no recrutador, seja você preparando o teu LinkedIn para que já fique meio que ali universal para um conjunto de vagas. Isso é possível também, tá? Vamos falar então desses prompts vencedores. Quem quiser printar a tela aí, depois pode digitar. Agora, eu vou pedir o seguinte aqui. Todos esses prompts aqui eu vou enviar para quem seguir a gente lá no Instagram, no @mac40+, mais MAIS, tá? E mandar um direct lá pra gente. A gente responde, tá? Você vai escrever assim, prompt, tá? E você vai receber não só esses que eu vou mostrar aqui, mas alguns outros já com as dicas de como aplicar e já começar a ter resultado, tá bom? Então, esse prompt aqui, por exemplo, você usa o ChatGPT gratuito, tá? Para que ele haja, para que você inicie um bate-papo e fale para ele assim, você vai atuar como um recrutador sênior, baseado aqui no Brasil, com mais de 10 anos de experiência, contratando na área de... Aí você substitui ali o setor pelo seu setor, tá? E daí, quando ele lê esse contexto, né? Então eu deixei no azul mais claro aqui o setor e a função-alvo que você quer, tá? O que você busca. Se você quiser, pode ficar num contexto só Brasil, mas você pode inclusive colocar América Latina. E a gente tem alguns alunos que inclusive pesquisam para mercado norte-americano e Europa, tá? Uma observação aqui, Cláudio, que é justamente o seguinte. A vantagem da mudança depois da pandemia foi justamente permitir que o mercado de trabalho se ajustasse de forma a você romper as barreiras geográficas. Então, exatamente. Por exemplo, nós temos alunos que falam em inglês, em que eles trabalham em empresas que dispõem de vagas, em que elas não têm limitação
em relação ao profissional do país de origem, e muitos desses alunos nossos, eles tiveram a oportunidade de trabalhar em outros países, em que, na realidade, se eles não pudessem ser de forma virtual, de forma digital, como alguns falaram, jamais teriam essa oportunidade, por conta de família, por conta de estrutura. Então, tudo isso faz a diferença. Então, pegando só esse gancho aqui do Cláudio, às vezes a gente tem aquela mentalidade do presencial, que é muito forte, é natural. A nossa geração foi muito presencial. Nós passamos, a nossa geração, volto a dizer, por dificuldade de adaptação, porque nós não fomos criados de forma nativa. E aí o que aconteceu? Muitos se habituaram e conseguiram passar por uma verdadeira transformação na carreira, seguindo rumos que nem imaginavam, justamente por essa questão de trabalhar virtualmente. Exatamente. E além de poder receber em dólar, em euro. Exato. Além de, aí eu vou deixar outro aqui, a gente vai divulgar métodos e opções para que alguém busque um trabalho remoto, inclusive como extra, tá? Você se tornando uma pessoa produtiva, capaz e conseguindo se encaixar nessas opções, você vai ter a oportunidade ali que é bem raro, tá bom? E isso é uma realidade que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente. Então, voltando aqui à questão do prompt, tá? Esse aqui é você tornar um chat, um bate-papo com o chat GPT como um especialista e guarda ele, porque na sequência, a partir do momento que você enviar teu currículo ou enviar o teu perfil do LinkedIn, ele vai começar a fazer coisas ainda melhores, tá? Então vamos pensar aqui na questão do LinkedIn. Quando você tem ali uma rede social, o que você tem inicialmente? Um perfil, né? E esse perfil é como se fosse uma página sua, trazendo informações suas. Não só foto, mas no caso do LinkedIn, que é uma rede profissional, né? O que você faz, que é o título ou o headline, tá? O que você representa. Esse prompt aqui do título, ele vai pegar justamente o seu perfil do LinkedIn e ele vai, ou seu currículo, tá? Oferecer opções de títulos para que você atualize seu LinkedIn. Isso ele vai fazer com base em palavras-chave que os recrutadores pesquisam, tá? Mas, de novo, segue a gente lá no Instagram, manda um direct pra gente, que eu envio isso aí para vocês atualizado sem erro, tá bom? Outra área do LinkedIn, tá? É falar sobre você, tá bom? Então, você vai pegar esse prompt aqui, você vai botar informações, né? O teu cargo, a tua função, que você objetiva, o teu tempo de experiência, principais forças, né, que são os seus destaques, as suas competências, tá? E colocar informações do tipo de empresa que você trabalhou. Você vai preencher com coisas específicas do que você tem. Isso, você está ajudando a inteligência artificial a conhecer você, tá? No final, ela vai te responder com um bloco sobre que os recrutadores vão ter muito mais facilidade para te achar. Então você já está ali participando do tal recrutamento passivo que eu comentei, ajudando os recrutadores que estão fazendo recrutamento ativo e estão pesquisando. Entendeu como se faz hoje do jeito certo? Entendeu como que hoje a gente consegue competir de uma forma que muda aquela questão da gente estar se sentindo invisível, né, de estar insistindo no jeito errado e achando que o problema é nosso? Não é. O problema não é seu. O problema é que você precisa fazer do jeito certo. Tá? Então esse aqui é um pedacinho do que eu posso fazer hoje para entregar. A gente já tem aí 1h20 da gente aqui conversando com vocês e a gente queria agora caminhar aqui para começar a propor para vocês algo que realmente pode mudar a vida de vocês, tá bom? Esse processo que o Cláudio falou, ele advém de muitos anos em que a gente vem ajudando pessoas. Nós nunca havíamos pensado em contribuir de uma forma de atingir mais pessoas. Eu acredito que a grande maioria das pessoas não teve a oportunidade de experimentar algo que não fosse pessoal, só para ela. Normalmente a gente faz, quando é grupo, a gente faz um grupo de 10, de 20, mas não mais do que isso. Por quê? Para justamente a gente conseguir dar atenção a todo mundo, enxergar cada indivíduo. Porque às vezes você tem uma dúvida que é diferente do outro. E aí você, como está num grupo que tem um tempo limitado, às vezes de 1 hora de live com o pessoal da comunidade, o que acontece? Você acaba que fica com a sua dúvida, você guarda, e aí você não consegue avançar no curso, aí o curso deixa de ser útil, se torna algo que você larga de mão e pronto. Você desperdiçou aquele tempo precioso que você tinha. E o nosso objetivo aqui é valorizar o seu tempo junto com o nosso tempo. Então, esse é o objetivo. A gente vai pegar na sua mão e vai fazer justamente esse processo. Então, o que você vai ter? Um trabalho prático. Nós vamos te passar, vamos te mentorar
onde você vai fazer o processo, os exercícios, a ponto, inclusive, se for uma dificuldade sua, da gente conseguir fazer um processo de uma entrevista. Eu entrevistando você, direcionando você, desensibilizando esse nervosismo que muitas pessoas deixam de buscar emprego. Eu conheço uma série de pessoas que não foram, não se propuseram a crescer em certos cargos da empresa porque elas tinham que se tornar líderes. E para se tornar líderes, elas tinham que comandar equipes, liderar, estar à frente, interagir, relacionamento interpessoal. Então, algumas dessas pessoas, elas evitaram a promoção porque elas tinham essa dificuldade. Então, esse processo que a gente vai fazer aqui é para ajudar você. Essa é a nossa missão. Ao longo de muitos anos, como eu falei aqui, vamos ajudar empresas e, obviamente, elas contratando, elas estendiam isso para os seus colaboradores dentro de uma limitação, obviamente, que elas que estavam pagando o desenvolvimento pessoal desses colaboradores, desenvolvimento de capacitação de comunicação, habilidade de liderar, habilidade de dar um feedback técnico específico, sem a pessoa perder o respeito, porque muitos não conseguem nem dar o seu feedback. Então, esse é um processo que a gente vai fazer aqui, ajudar você. E, logicamente, um ponto que a gente valoriza é mostrar que você está se atualizando. E como você vai provar isso? A gente emite para você uma certificação, um certificado, quando você terminar todo o processo, é lógico, das horas que você participou conosco, chancelado com o CNPJ da nossa empresa, com a nossa assinatura dos sócios, onde você vai provar que você está vivenciando de forma prática processos de desenvolvimento em tecnologia, com o expert, que é o Cláudio, com mais de 20 anos de mercado de grandes empresas, e comigo, onde eu atuo justamente nessa capacitação em onde você vai conseguir extrair o seu melhor e mostrar para as pessoas uma série de habilidades e competências que estão guardadas dentro de você. A gente tem uma série de coisas legais aqui que nessa oferta vem o acesso a uma plataforma digital que é completa. A gente vai fazer live, a gente vai entregar isso para quem não tem o tempo de acompanhar ao vivo, então vai poder ver no tempo que tiver, da onde tiver, né, as gravações. Se você tem medo de esquecer e você vai conseguir ver várias vezes, né, o conteúdo, além de poder contar com uma comunidade que ela vai acompanhar você. Você vai pertencer a um grupo que a gente semanalmente, né, a gente vai acompanhar vocês pelo menos 2 vezes por semana, a gente vai provocar vocês, a gente vai aí pegar na mão de vocês, não vai ter desculpa, tá? Outro ponto que muda muito a condição do profissional, ele vai passar a ter um portfólio atualizado. Eu não cheguei a falar na parte da tecnologia, e vou falar aqui rapidinho, só para poder mostrar para vocês algo que eu pessoalmente vou ensinar para vocês, que é a questão da tomada de decisão baseada em dados, tá? Então isso aqui é a ferramenta da Microsoft chamada Power BI, onde você tem um dashboard de um relatório que eu chamei relatório de entrevistas. Então imagina que a gente tem aqui alunos e eu filtrei aqui pelo município de Cabo Frio e eu quero ver aqui num determinado bairro quem são as pessoas. Então eu vou achar aqui essa pessoa, eu vou clicar em cima dela, vou ver informação em cima dela. Obviamente isso aqui é uma demonstração com mapas, né, com uma visualização dinâmica que impressiona. Impressiona ou não impressiona, gente? A inteligência de negócios, né, que é o BI, é o Business Intelligence, ela é fantástica. A análise de dados hoje é fundamental. Então isso vai fazer parte do portfólio que vocês vão construir. Além de utilização da tecnologia baseada em inteligência artificial, que também hoje em dia se aplica a tudo, tá bom? Então, isso aí vocês vão ter como entregas desse nosso compromisso com vocês, tá? O Alex falou do certificado, que também compõe, né, um destaque no seu currículo. Então, você vai poder mostrar que você está atualizado, que você participou com profissionais especialistas que têm autoridade para poder te ajudar nessas áreas, tá? E como bônus, tá? A gente não tem como fazer isso a não ser nessas turmas especiais que a gente vai abrir. Então essa oportunidade aqui ela é única, ela não vai acontecer sempre, tá? E a gente tem, obviamente, vaga limitada, porque a gente vai dar a mesma atenção para todos. Então a gente está aqui, obviamente, dividindo, né, o nosso tempo, prevendo, planejado, organizadinho, que vocês viram que a gente preza por isso aí. A gente vai fazer a mentoria 1 a 1, ou seja, vão ser ligações via vídeo, onde a gente vai acompanhar vocês, onde a gente vai olhar o LinkedIn de vocês, olhar as vagas que vocês buscam, ajudar a encontrar vagas, ajudar em cada caso específico. E isso, gente, imagina que você está contratando. Quanto custa isso para vocês, né? Quanto no mundo normal seria para você contratar 2 especialistas, um na área comportamental, carreiras, e outro na área de tecnologia. A gente está oferecendo isso aqui como compromisso nosso nessa missão de ajudar as pessoas, tá bom?
Além disso, a gente vai ter plantão de dúvidas diariamente, 5 vezes por semana, tá bom? Porque a gente também precisa descansar sábado e domingo. Mas a gente vai ter uma atenção especial sempre, tá bom? Então esse plantão de dúvidas a gente vai acompanhar também caso a caso. Vai ser mais um extra desse nosso relacionamento aqui, tá? E mais ainda, especial, lembra da que eu falei que a gente vai ter ofertas, opções para quem quiser achar condições especiais, opções especiais assim de certos trabalhos, certas condições? A gente vai ter um grupo privado de networking que a gente vai começar a desenvolver muito seriamente aqui no Brasil, porque a gente quer levar essa ideia do profissional 40 mais, 50 mais, 60 mais para as empresas, para que elas passem a encontrar aquilo hoje que elas estão com muita dificuldade. Então a gente vai acelerar isso, a gente é acelerado, como o Alex falou mesmo, tá? A gente vai trazer esse resultado aí, tá bom? E pensando nisso tudo, né? Quanto custaria você continuar parado, né? Investindo de repente em curso isolado, que cada um de repente vai te levar por um caminho, sem atenção direta dos responsáveis, né? Quanto custa? Você já parou para pensar contratar um headhunter? Eu já contratei. Eu tive uma pessoa trabalhando exclusivamente para mim e o que ela pediu para mim? Ela pediu uma porcentagem do meu salário. Então hoje, né? Falando assim por alto, você com um profissional que está buscando ali um cargo de gerência, 40 a mais, ele vai perder aí entre 8 mil a 20 mil reais de, obviamente, honorários desse profissional, que vale, tá? Vale. Entendam o seguinte, gente, não tem como você prosperar se você não investir, não é verdade? Então, a ajuda de um headhunter é muito boa, mas o mercado não mudou? A tecnologia não chegou para ajudar? É essa a nossa proposta. A gente vai fazer de um jeito diferente, de um jeito muito mais viável para vocês, tá bom? Para realmente poder proporcionar para vocês essa oportunidade. Esse é o nosso compromisso, tá bom? Então, como o Alex falou do preço, eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Vou colocar também na descrição do vídeo, mas você vai chegar numa página que vai ter todas as informações, inclusive a gravação dessa live aqui, tá? E você vai poder fazer a compra. E lá tem um botão para tirar dúvida. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, é só você falar com a gente, tá? Tem um plantão aqui, uma equipe de vendas dedicada para poder ajudar vocês e tirar todas as dúvidas, tá bom? Seja lá como vocês tenham condição de viabilizar isso aí. A gente vai estudar caso a caso, tá? E assim, pensa no seguinte, gente. É um ano de conteúdo. É acelerado? A gente quer transformar a vida de vocês em um mês? Quer, mas é um ano de conteúdo que a gente vai continuar atualizando, a gente vai continuar trazendo informação, a cada coisa nova a gente vai trazer, a cada coisa que já está aí no mercado a gente vai melhorar, a gente vai atualizar, vai manter sempre no estado da arte do conhecimento, tá bom? Então, quanto vale hoje uma ida a um restaurante? Né? Geralmente você gasta ali R$200, R$250. Em 12 parcelas de R$ 99,70, você consegue fazer parte dessa nossa turma especial. Então, eu acho que é uma oportunidade que é imperdível, tá? E é isso que a gente está oferecendo aqui, tá? Porque a gente vai entregar o nosso tempo, o nosso conhecimento de uma forma pessoal. Você não vai ter um ajudante, você vai ter 2 ajudantes e muito mais com a inteligência artificial. Então, são 2 personal trainers, cada um na sua especialidade, para realmente transformar a sua vida. E a gente entende as dificuldades de vocês. E a gente vai conduzir isso aí para garantir. Quando o Alex falou de garantia, é garantir mesmo. Então, a oferta nossa que a gente está fazendo aqui, ela tem uma garantia incondicional, que é você ter ali 7 dias para você, não gostando do que a gente está oferecendo aqui, você tem o seu dinheiro de volta. E a gente tem a condição de que em 30 dias, sendo que a gente oferece um resultado em um mês, mas se você tem o tempo de você e precisar ali de um pouco mais, em 90 dias a gente transforma você. E mesmo assim, se houver alguma dificuldade, a gente vai pegar e fazer por vocês. A gente vai configurar o LinkedIn de vocês, a gente vai acompanhar as vagas que você seleciona, a gente vai indicar a vaga. Você vai poder pagar com Pix, você vai poder pagar com boleto ou cartão de crédito que a gente indica, tá bom? E pode acontecer aqui agora 3 coisas, já que a gente precisa fechar, né, Alex? Sim, com certeza. Pode acontecer 3 coisas aqui agora. Me acompanha aí, Alex. Você pode achar que isso não funciona, que isso aqui foi tudo história, e você vai continuar como tá, seguindo dentro da sua opção, tá ok, tá bom? Você pode pegar e falar, poxa, aqui teve grandes ideias, mas eu consigo fazer sozinho. E você pode levar o tempo que você conseguir levar para ter resultado. Semanas, meses. Eu não sei quanto custa para você hoje estar parado, mas eu acho que é muito, tá bom? Ou, a terceira opção, você pode agora contratar a gente, fazer parte desse projeto, fazer parte dessa turma e começar a mudar a sua vida, tá bom? Então, eu acho que a escolha 3 te coloca num caminho que vai te viabilizar o destaque, o teu retorno ao mercado, conseguir entrevistas de qualidade para o cargo que você está buscando, tá bom? E é aquilo que hoje a gente
já com algum tempo que a gente vem trabalhando nessa ideia e a gente tem convicção de que isso é uma grande mudança para o mercado, é o que vai começar a transformar realmente não só o mercado, mas a vida de vocês, tá bom? Então fica aqui, eu vou agora deixar o Alex fazer o fechamento dele e enquanto isso eu vou atualizar aqui o chat com a nossa página de oferta, tá? E fiquem à vontade aí para tirar dúvida e acompanhar a gente aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Bom, gente, para poder encerrar esse objetivo, vou até tirar meus óculos aqui. Apesar de a gente sempre ter o momento da dúvida, né? O nosso papel é justamente isso, mitigar essa dúvida e lembrar para você, você é um profissional de valor. Isso é um mantra que você precisa construir na sua mente. É muito comum a gente construir uma mentalidade inversa, porque são tantas coisas que acontecem no mundo empresarial, no mundo corporativo. Muita gente, eu ouço de muita gente a frase, a gente é considerado um número. Sim, eu também fui considerado um número, eu dava excelentes resultados numa multinacional, eu era líder de time e fui desligado. Aquilo que a gente contou da história, né? Quem está aqui tem essa experiência, a maioria das pessoas. Alguns estão no mesmo emprego que iniciaram. Eu conheço pessoas que estão há 37 anos, desde que começaram na mesma empresa. Hoje é como a gente fala, esses momentos de adversidade. Você imagina uma pessoa jovem, com 20 e poucos anos, e dela ter que lidar, às vezes, com o estresse de estar ao vivo, de estar conversando com várias pessoas, numa sala virtual. Isso é experiência. Isso é algo que ninguém tira de nós 40 a mais, 50 a mais. Então, esse é o papel que eu deixo de missão para vocês. Eu estava falando aqui da minha esposa, em que ela é uma excelente profissional, mas antes ela não tinha rastro digital. Hoje ela alcança muito mais pacientes, porque ela é da área da saúde. Por quê? Porque ela me ouviu o Cláudio, e ela foi investindo e superando justamente a dificuldade de se expor. Então, entenda, construa o seu rastro digital aos poucos, mas o mais importante de tudo é lembrar da sua importância, do seu valor. Somos únicos nessa terra e não se permita baixar a sua autoestima quando, às vezes, a gente passa por esses momentos de altos e baixos, de picos e vales. Nosso papel é pegar toda aquela experiência e transformar ela em algo produtivo. Conte conosco.